Exato, exato. Aliás, acho que hoje, nenhum técnico brasileiro com Rogério. a cultura... Talvez o Rogério, porque tem uma O experiência Renato diferente. também. Renato Gaúcho, é. Então, o Renato e o Rogério, também. o Renato e o Rogério, eles têm uma peculiaridade dos dois que é diferente. O Renato, porque ele não é aquele técnico, como o próprio já falou, que não é do estudo, ele trabalha porque foi jogador. Ele é um gestor de grupo. É um gestor de grupo. E o auxiliar dele é o cara que Alexandre estudou. Mendes. É o cara que estudou. O Rogério é um cara que não abrangeu só o estudo do futebol brasileiro, que hoje é a CBF Academy. Ele tem estudos fora ele próprio e tem os auxiliares dele que são de fora. Então eles têm uma abrangência de estilo de jogo muito maior do que os técnicos aqui no Brasil hoje. Depende. O Mano Menezes deu aula para o Abel Ferreira em Portugal, no curso da UEFA. Sim, mas o Mano Menezes é um cara com história. Ele pode dar aula. Aqui no Brasil, por exemplo, eu vi outro dia... Não, eu digo assim, não O é Mano é sinônimo. melhor que o Jair, você falou já? Não é sinônimo. O cara ter feito os estudos fora do Brasil é legal, é ótimo, não estou dizendo isso. Mas, assim, para efeito dessa comparação que você estava tentando fazer de um cara que vai treinar o Santos, como o Rogério Ceni, o Mano Menezes, por exemplo, ele é o oposto do que a gente imagina para o Santos também. Não é um cara que tem o perfil. Isso, mas também estudou na Europa, né? Deu aula para outros treinadores. Não estou falando que a forma do sucesso é estudar na Europa. Mas hoje, o técnico que quer fazer sucesso no Brasil, que quer fazer o diferente, ele tem que ter escolas em outros lugares. Pode fazer na Argentina, pode fazer na Europa, pode fazer nos dois, pode fazer na América do Norte, que seja. A CBF Academy, por exemplo, eu vi que a última licença pró dos treinadores, um dos professores era o Fábio Matias, que foi mandado embora do Coritiba. Com todo respeito, pode até se tornar um treinador bom no futuro. Era do Botafogo. Mas como é que o Fábio Matias vai ensinar um treinador a ser treinador? Sendo que ele nunca ganhou, nunca teve um título. Outro dia o Lisca deu uma palestra de como ser campeão. Moreira Lima foi o melhor professor de jornalismo que teve nessa faculdade aqui, talvez no Brasil. E na TV, por exemplo, ele tentou vários programas e nunca conseguiu nada. O Lisca deu uma palestra... Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Lisca deu uma palestra 2 anos atrás como ser campeão. O cara nunca foi campeão. Não, palestra como ser campeão, sem nunca ter sido campeão é uma coisa. Agora, poder dar aula na CBF não sendo campeão também pode. Não, eu não falei que precisa ser campeão. Pode. Mas tem que ter uma qualificação. Mas, pô, como é que você sabe que ele não tem qualificação, Fábio Matias? Quais foram os bons trabalhos que ele fez até Não, agora? ele tem qualificação teórica. Ele está dando aula teórica lá, tem nada a ver. Sim, mas qual a qualificação que ele teve para dar essa aula teórica? Não sei, pô, não fui lá ver o curso. Você sabe? Sim, tem Não, você sabe qual foi? Só você pegar os treinadores brasileiros, Léo. Que a característica de jogo é a mesma. Não, eu quero que tu me conte a história do Fábio Matias. Você está falando que ele não serve para ser professor na CBF. Qual é a história dele? Qual foi o trabalho bom dele? Quem é o Fábio Matias? Sim, tudo bem, Léo, mas qual foi o trabalho bom que ele teve? Cita 3 times que ele treinou. Cito 2, Botafogo e Coritiba. Ah. Que foram os únicos. Não, e o resto? Dos últimos anos. Como é que ele começou a carreira onde? Auxiliar técnico Botafogo. Não, ele foi campeão da Copinha já, como treinador. Não, tô falando profissional. Ô Pedro, acho que tem duas diferenças. Se você falasse assim, ele não tem capacidade para chegar e dar um curso para os grandes treinadores do Brasil que já foram campeões. Uma coisa é ele dar aula para quem quer ser treinador, porque ele pode ter uma ideia teórica. São coisas diferentes. Você fala assim, pô, o Renato Gaúcho precisa fazer um curso novo. Aí vai estar lá, esse cara, porra, aí o cara vai falar, tá de brincadeira, né? Aí tudo bem, mas se ele tá dando curso para outros treinadores que estão querendo chegar no mercado, ele pode ter capacidade, ou não, a gente não sabe. Mas pode ser que tenha, porque, cara, teoria é diferente. É muito diferente. Eu dei esse exemplo porque é o seguinte, dá para ver que a formação dos treinadores brasileiros, ela é muito parecida, porque hoje a gente só vê uma característica de jogo aqui no Brasil, eu tô errado. E a metodologia dos professores é nessa base de técnicos que não tem qualificação. Pedro, não são os nomes, os professores. É a estrutura que é feita no curso, como é feito esse curso. O conteúdo é diferente do europeu, do argentino. Não é a pessoa que está dando a aula ali. Mas quem dá o conteúdo é quem está dando aula, certo? Não, mas isso é tudo programado pela CBF também. Tem que ser uma reforma mais ampla, porque, sem dúvida nenhuma, nós estamos atrás na formação de treinadores. O projeto é novo da CBF. Sim, mas não está bom ainda. Não está bom. A gente pode ver que o Brasil está tão atrás na formação de treinadores que a seleção brasileira, que tem o próprio curso, há uns meses atrás estava indo atrás de treinador estrangeiro. Sim. Ou seja, ela está... Não, isso eu não nego. A discussão não era nem essa. Assim, é que a gente tem um olhar para o futebol muitas vezes injusto, entendeu? Então, estou te falando assim, até pela experiência que a gente tem, né? Sim, lógico. Existem excelentes professores que, na prática, não conseguem ser aquilo que ensinam, mas conseguem ensinar muita gente com a teoria para que eles sejam aquilo, entendeu? Então, a gente não pode julgar o Fábio Matias
por ele não ter sido campeão ou por ainda não ter dado certo na carreira de treinador. E sim julgá-lo por como ele é como professor lá no curso. Não querendo comparar, mas, Pedro, você pega, por exemplo, o Bielsa. É um grande treinador da história do futebol, mas ele é muito melhor pela teoria, pelas ideias, do que na prática dele. Sim, pode ser. Mas tem diferença. Eu dei o exemplo do Fábio para explicar toda essa questão da metodologia. Porque hoje, como eu disse, como os amigos também falaram, a metodologia hoje de formação dos técnicos brasileiros, ela é falha. Se não fosse, a nossa seleção tinha um bom treinador, os líderes do Campeonato Brasileiro tinham treinadores brasileiros e não é isso que acontece. Você não acha que o treinador Dorival Júnior é bom treinador? Eu acho ele bom treinador, porém limitado, assim como a maioria dos técnicos do Brasil. Eu acho ele limitado na questão de manter o grupo. E ele tá num elenco que todo mundo é muito grande ali. Com exceção do Diniz, Léo. Me fala um técnico hoje no Brasil, tirando aqueles dois também que a gente falou, o Renato Gaúcho e o Rogério Ceni, que jogam de uma maneira diferente. Israel Lubanjo. Hã? Israel de Jesus. Tu não conhece, é muito... O que treinou português santista. Enfim.